Olá, aqui é a Ju. Hoje eu trouxe para vocês uma tag para ver se dava uma descontraída e um impulso para voltar os vídeos aqui mais regulares no canal. Eu vi essa tag do canal do meu futuro marido, ele não sabe ainda, mas ele é meu futuro marido, Luiz, do Mão no Livro, e o Diário da Cris, que é uma portuguesa. E o original é de um canal chamado Girl Reading, e eu traduzi, na verdade já estava traduzido, eu peguei as perguntas do canal dela, eu não sei se tem algumas poucas diferenças, então eu fiz uma tradução livre, eu não sei se está igual a dos outros canais, mas eu vou colocar aqui embaixo o original e da um dos dois canais que eu vi agora nos últimos tempos. Então chama-se Fogo Rápido e é uma tag que é para ser rápida, né? Tipo jogo rápido. Só que acontece que ela é muito assim também, ela é muito ou isso ou aquilo. E eu não sou essa pessoa que consegue às vezes me colocar sempre de um lado só da história, então eu vou explicar aqui algumas questões que eu não consigo me colocar muito certa da resposta pá, pum, entendeu? Então eu vou explicar o porquê de tudo isso com as perguntas que vem agora. São 24 perguntas, vamos lá. Número 1, e-book ou livro físico? Eu acho e-book brilhante, eu acho a ideia do e-book brilhante, eu acho que as duas coisas coexistem, podem coexistir e devem coexistir. Então muita gente faz isso, elas colocam no e-book um livro enorme, como uma montanha mágica, que elas têm em casa e levam pra rua ao invés de carregar aquele tijolo, né, pra cima e pra baixo, que é uma coisa muito difícil. Então acho brilhante, mas prefiro o livro físico ainda. Gosto, é uma única coisa que eu coleciono, né, são livros, então eu continuo com o livro físico, mas não abro mão de ter o meu Kindle e uso muito ele. Eu faço pesquisa de preço, livros muito que eu acho que eu não quero guardar pro resto da vida na minha estante, né, então eu uso muito e-book também, mas ainda prefiro o livro físico. Número 2. Capa mole ou capa dura? Eu acho a capa mole, sem dúvida nenhuma, muito mais confortável, muito mais fácil de ler, é mais maleável, então para leitura diária eu prefiro capa mole, mas a capa dura me pega numa questão que vocês já sabem que eu coleciono livros, né, e alguns livros que eu amo, e quando eles lançam maleficamente livros de capa dura, lindos, com aquelas capas incríveis, né, eu não gosto de livro de capa dura que tem aquela sobrecapa, porque eu acho que amassa, e aí eu tiro e depois eu não acho mais também, então eu prefiro capa mole para o dia a dia e capa dura quando eu vou colecionar, quando eu vou guardar aqui em casa livros que eu já li algumas vezes e quero ter para colecionar. E é o caso daquelas edições de capa de tecido que eu gosto muito, de capa dura. Número 3, livraria online ou livraria física? Olha, fora a minha casa, e às vezes outros fora da minha casa, tem livrarias que eu amo, que eu gostaria de morar lá dentro. Então eu amo livraria física, tem poucos lugares que eu amo mais do que livraria, de estar, do ambiente, estar cercada por um monte de livros, eu acho maravilhoso. Então eu prefiro livraria física, mas por razões monetárias, financeiras, né, de dinheiros, eu compro em livraria online, sim, pela praticidade, pelo preço, por entregar aqui em casa, às vezes, quando eu tô trabalhando muito ou quando eu estava trabalhando muito, então, obviamente, eu prefiro a livraria física como um lugar e adoraria comprar em livrarias físicas sempre, mas não é a realidade. Então, eu fico nesse meio termo aí nessa pergunta. 4, trilogias ou séries? Aí que tá. Eu prefiro livros únicos. Eu acho que a maioria das trilogias ou séries, tirando algumas que são maravilhosas, como a série do Harry Potter, por exemplo, que eu adoro, e eu acho de fato que é uma série que teve necessidade de ter vários livros, e algumas trilogias que eu gosto também, mas eu prefiro livros únicos. A maioria das trilogias que eu li e das séries poderiam ser reduzidas a um livro só. E às vezes você tem uma trilogia que você já leu o primeiro, aí ele deixa aquele cliffhanger, aí você vai ler o segundo, aí você começa a achar, mas você não quer acreditar que ela tá enchendo linguiça, e tá, na maioria das vezes. E o último, então, é assim, é uma forçação de barra que, entendeu? A gente vê muito por aí, né? Eu não vou nem citar algum aqui necessariamente, tem um muito famoso, que são 3 livros que, assim, de verdade, é muita enrolação. Eu não vou nem falar o nome porque eu não quero levar uma bala perdida aqui, né? Porque as pessoas às vezes ficam muito chateadas quando a gente fala mal dessas coisas. Então vamos manter a paz. 5, heróis ou vilões? Também eu tenho uma questão muito séria de que eu acho que as pessoas
pessoas não são inteiramente boas ou inteiramente mazinhas. Então, obviamente, bons personagens vão conter neles, né, coisas boas e coisas ruins. Vilões e mocinhos estão dentro das pessoas o tempo todo, né? Então esse estereótipo do vilão e do mocinho, quando existe, quando são bons personagens, eu costumo preferir os vilões, com certeza. Número 6, um livro que você indica pra todo mundo. Eu tento sempre falar livros novos aqui. Eu já indiquei esse livro que eu vou falar agora uma vez, eu acho uma ou duas, mas eu sempre gosto de indicar, que é o Eu, Malika Ufkir, Prisioneira do Rei. Esse livro é um livro de uma família que ficou presa há muitos anos, e é uma história de sobrevivência, é um livro de uma história real, do que eles conseguiram fazer para sobreviver. Então tem na Companhia de Bolsa e eu acho que super vale a pena ler. 7. Um livro subestimado. Eu também tenho problema com essa questão de livros subestimados, porque eu acho que cada um tem o seu gosto, né? Então o que eu gosto pode geralmente, assim, desagradar muita gente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de subestimado. Mas eu vou falar de um livro que eu vejo muito pouco as pessoas falando aqui no BookTube, que é de um escritor que eu acho incrível, chamado Somerset Maugham, e esse cara escreveu, enfim, muitos livros, e eu não ouço nunca, quase aqui não ouço as pessoas falarem sobre, né? Então o que eu vou indicar é o Véu Pintado, que é um livro maravilhoso. Tem um filme muito bom também, que é com Edward Norton, uma outra moça que eu sempre esqueço. Então eu super indico o Somerset Maugham com o Véu Pintado. O último livro que leu, Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, que é uma pessoa que eu adoro, eu sempre falo dela uma hora ou outra aqui no canal, então eu super indico os livros da Maria Valéria, né, enfim, ela é uma moça, é uma brasileira, já senhora, que começou a escrever lá com seus 60 anos e tá super ativa agora, e foi freira, né, eu não sei... Uma vez eu vi um vídeo dela falando que se aposentou, eu não sabia que você podia se aposentar de freira, né, mas enfim, acho que agora ela obviamente não é mais freira e é escritora, então muito legal. 9, o último livro que comprou. Eu comprei por indicação da Claudinha, da Mulher que Ama Livros, o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu não sei se o nome dela fala-se assim, mas é um livro de pequenas poesias sobre a vida dela, e ela coloca muitas questões que ela passou e que ela sofreu, e por enquanto eu tô achando muito interessante. A coisa mais estranha que você já usou como marcador de livro. Eu sou uma pessoa que, eu não sei porquê, eu já falei isso aqui, eu tenho 1 milhão de marcadores, mas sempre que eu preciso eles não estão perto de mim ou no lugar onde eu preciso que eles estejam, nos livros. Então eu já marquei com todas as coisas que vocês possam imaginar, né? Eu já marquei com, obviamente, recibo de cartão e coisa e tal, já marquei com caneta, assim, a página que eu parei, mas eu já marquei com uma escova de dente também, porque eu tava arrumando uma mala, uma bolsa, lendo, aí teve uma hora que eu fui arrumar e botei a escova de dente pra marcar o livro, mas isso é só o mínimo, eu marco com todas as coisas que eu posso imaginar, já até fiz aquela dobrinha assassina, né, no livro, mas enfim. 11. Livros usados, sim ou não? Sim, sim, eu amo livros usados, e eu amo mais ainda quando eles têm dedicatória. Então eu já comentei aqui também que eu procuro em sebo livros com dedicatórias, que não são pra mim, óbvio, e eu acho assim tão lindo quando as pessoas escrevem dedicatórias, e eu fico pensando como é que aqueles livros foram, enfim, colocados no sebo, né, quando tem uma dedicatória tão bonita. Às vezes o livro não pode nem ter sido bom, mas eu acho que eu não teria coragem de doar ou trocar num sebo um livro que tivesse uma dedicatória tão linda. 3 gêneros favoritos. Eu amo biografia e memórias, né, já falei isso aqui muito. Amo livro policial, amo, e também clássicos. Os clássicos são sempre livros que me deixam assim com o coração, sabe assim, acalentado. Eu fico confortável lendo livros clássicos, eu gosto muito mesmo. 13, comprar ou pegar emprestado. Comprar, eu compro e eu não pego emprestado, não é porque eu quero ter todos os livros, é porque quando eu tô com o livro de outra pessoa, eu fico tão preocupada de que eu vou, assim, estragar, que eu acabo lendo ele. Eu já li livro assim, sabe, tipo,
pra não mexer aqui na lombada e não estragar. Então, eu compro. 14, personagem ou trama. Já falei também aqui várias vezes que eu amo personagens. Eu acho que, obviamente, um não funciona tão bem sem o outro, mas você não precisa ter um enredo tão, assim, complexo quando você tem uma construção de personagens muito incrível. E a gente vê isso muito por aí, né? Personagens tão bem construídos que eles se bastam. Então, com certeza, personagem. Livros longos ou curtos? Longos. Eu gosto de calhamaço porque quando o livro, então, é bom, eu não quero que acabe nunca. Capítulos longos ou curtos? Capítulos curtos, com certeza. Eu fico muito nervosa quando tem livros que não tem fim o capítulo, né? Não acaba. Você fica assim procurando, até pra você poder fazer xixi, você quer parar, você não quer parar no meio, e aí não acaba. Então isso me dá uma agonia muito grande. Diga os primeiros livros que te vem à cabeça: Grandes Esperanças, do Charles Dickens, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, e ai meu Deus, O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Livros pra rir ou pra chorar? Com certeza pra chorar, porque eu acho que eu não conheço muito livro pra rir, assim, eu não li poucos livros que eu ri, assim, muito, né? Enfim, não sei. 19. Nosso mundo, no mundo que a gente vive, ou mundos fictícios? Eu prefiro o mundo que a gente vive, porque eu também acho que eu adoro outros mundos, mas eu consigo me relacionar melhor, obviamente, com o que eu tenho como referência. 20. Audiobooks, sim ou não? Depende, eu não tenho hábito de audiobook, porque eu assim, quando eu tô numa palestra e alguém lê uma coisa, quando ela tá falando assim, né, de uma forma mais desprendida, eu consigo prestar atenção, mas quando ela tá lendo alguma coisa pra mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar. Então eu já tentei ouvir uns e-books, e aí quando eu prestei atenção eu tava assim, tipo, fazendo alguma outra coisa, eu tava em outro lugar, né, então eu tenho dificuldade, assim. Quando eu tô lendo o livro, às vezes eu me perco, tenho que voltar, e o e-book é uma coisa complicada, porque você tem que voltar. Eu não sou muito tecnológica, então eu tenho dificuldade, mas eu acho muito bacana quem consegue ouvir e-book, eu acho muito legal. 21, você julga livro pela capa? Cantinho da vergonha. Eu super julgo livro pela capa. Gente, quando tem aquelas capas, assim, sei lá, com fotos de umas pessoas coloridas e uma mulher ao vento, assim, eu tenho muita dificuldade. Capa brilhante, assim, eu de cara, eu já nem olho, assim, você tá ali, obviamente se é uma indicação, eu já sei que é uma indicação, etc. Mas, se não, eu não vou chegar perto, eu tenho medo de me dar choque, assim, uma capa feia. 22. Livro para filmes ou livro transformados em séries? Eu prefiro livro transformado em série, porque eu acho que as pessoas têm mais espaço pra desenvolver o livro, porque o livro tem sempre muito detalhe, então eu acho muito difícil, às vezes, num filme, que tudo aquilo que esteja no livro consiga ser colocado num filme de 2 horas, né? Então, enfim, O Senhor dos Anéis, por exemplo, já foi difícil, né? Você sabe que um livro que tem, sei lá, 25 horas, a versão estendida, e mesmo assim faltam algumas informações. Então, eu prefiro série. Livro para 23. Um filme ou série que você preferiu ao livro? Eu não consigo me lembrar. Eu tô tentando me lembrar. Eu fiquei tentando me lembrar. Quando eu fiquei, eu não consigo. Eu acho que eu sempre prefiro o filme, o livro. Mas eu acho que tem um livro do Ian McEwan que eu adoro, que é o Reparação, que o filme é maravilhoso, assim, é muito bem feito mesmo. Então eu acho, talvez, que esse daí possa ser um candidato, mas eu não me lembro, faz tempo que eu li também, então não sei. Séries ou livros únicos? Como eu já falei, livros únicos. Eu gosto de um livro que consiga colocar toda aquela ideia, sabe, que o autor tinha num volume único, assim. Pra mim é possível, eu já li vários livros, e às vezes nem calhamaços, mas que conseguem colocar a ideia num livro só. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que a maioria das séries, no geral, tá? Tem muito oportunismo aí pra vender, terminar com cliffhanger e trazer aquilo pra você ter que comprar outro e outro e outro. Então eu acho um pouco difícil, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com séries e esse tipo de coisa, né? Então é isso. Eu queria indicar essa tag pra muita gente que tá fazendo Veda e VIPs, porque assim, de verdade, eu admiro muito vocês. Fazer vídeo todos os dias
eu não, assim, Veda, Vips, eu não consigo nem fazer assim, não consigo nem fazer um vídeo, né? Às vezes eu fico na dificuldade de arrumar, ou enfim, fazer um vídeo bacana. Então eu admiro muito quem faz Veda. Então quem quiser fazer essa tag, que é o jogo rápido ou fogo rápido, eu super indico que faça. Eu sei que tem um monte de gente fazendo Veda, então pode ficar à vontade de fazer essa tag. Eu vou adorar ver as respostas de vocês. Quem tiver qualquer dúvida de algum livro que eu mencionei, só colocar aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Muitos beijos, obrigada.